Jó capítulo 1, a partir do versículo 15. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Bandos atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. E eu fui o único a lhe contar. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Posso orar mais uma vez? Pai, essa é a sua palavra. Muito obrigado. Que os nossos corações sejam terra fértil para a sua incorruptível e indestrutível semente da palavra de Deus. E que nós possamos sair daqui, Senhor, viver diferente, nunca mais iguais, os mesmos. Em nome de Jesus, amém, amém. Este texto mexe muito comigo, porque ele fala de um tempo de tragédia recorrente, sabe, irmãos? Aqui é uma narrativa triste, terrível da vida de um homem incrível chamado Jó. Deus deu testemunho de Jó, e logo aqui nesse primeiro capítulo nós podemos ver um comportamento distinto dele. Porque depois de tanta notícia ruim, a Bíblia diz que ele não reclamou de Deus, ele não murmurou, e ele ainda prostrou-se e adorou a Deus diante de tanta tragédia, diante de tanta dificuldade. Talvez se fosse eu ou você, nós estaríamos tristes, decepcionados com Deus. E a questão que mais me chama a atenção no texto é que por vezes a Bíblia está dizendo: e eu fui o único que escapou, eu fui o único que sobrou. Eu fui o único. Deus não joga a conversa fora. Cada vírgula da Bíblia é muito importante, sabia? Quando eu leio a Bíblia, eu fico prestando muita atenção. O salmista disse assim: Deus falou uma vez e eu fui capaz de ouvir 2. Por que Deus fala uma vez e nós ouvimos 2? É porque existe um campo espiritual e um campo natural. Quando Deus fala uma única vez, Ele não precisa repetir as coisas. Talvez nós precisamos de ouvir mais de uma vez para podermos absorver aquilo. E o texto está dizendo aqui por vezes seguidas a história de que alguém escapou. Alguém sempre escapa. Alguém sempre sobra para contar uma história. E as expressões de diferentes pessoas eram: e eu fui o único. Vamos dizer isso? E eu fui o único. Diga mais uma vez aí: e eu fui o único. É incrível, irmãos. Porque o diabo nunca pode pegar tudo. O diabo nunca pode acabar com tudo. Sempre alguém vai. Sempre alguém consegue. Sempre alguém numa geração de pessoas que dizem assim: todo mundo faz, ou ninguém faz. Todo mundo está fazendo, ou ninguém está fazendo. Alguém sempre vai. Nós não podemos fazer parte do todo mundo, da galera, do comum, porque aqui está dizendo que alguém sempre vai, alguém escapou para contar. Uma única pessoa é o suficiente para uma grande transformação acontecer. E eu tenho o privilégio de poder dizer que essa noite eu sou único. Eu sou único. Eu não posso dizer que ninguém consegue. Alguém vai conseguir. Por isso Jó condenou a terra. A Bíblia fala que Noé de fato condenou a terra. Por que Noé condenou a terra? É porque a terra estava totalmente dessolada. O comportamento do ser humano estava assim, totalmente avesso àquilo que era da vontade de Deus. Mas tinha um homem
tinha um homem lá, distinto, um homem esquisito para aquela geração, uma única pessoa. Eu quero desafiar você que está me ouvindo aqui essa noite, você que está assistindo, de que grupo você quer fazer parte? Você quer ser parte da galera? Você quer ser parte de todo mundo? Ou você quer poder dizer uma hora, eu fui o único, eu fui o único. Assim como Noé foi o único, Samuel também foi o único. Assim como Samuel foi o único, Davi também foi o único. Você sabia que Sansão foi o único? Numa geração de pessoas complexas, Esther foi a única. Mulheres como Ana foi única. A Bíblia fala que homens como Daniel foi o único. Maria foi a única. Bartimeu foi o único. E por que nós nos conformamos e nos adequamos aos padrões mundanos e muitas vezes padrões familiares, padrões sociais, padrões da religião e fazemos parte da galera? Poxa vida, ninguém foi no culto porque estava chovendo muito. Mentira. Eu posso dizer que eu fui. Eu faço parte, ninguém mais prega o evangelho hoje, eu prego o evangelho, ninguém mais vive em santidade hoje, eu vivo em santidade, mas está todo mundo divorciando, eu vou fazer bodas de prata, depois eu vou fazer bodas de ouro, por quê? Eu quero fazer parte da galera do único. Quem é você? Você é todo mundo ou você é único? Eu quero ser um músico único, eu quero ser um pai único, eu quero ser um marido único, eu quero ser um filho de Deus único. Porque Jesus também foi único, João Batista foi único. Um homem que me chama muita atenção foi Bartimeu. Ele não era o único cego daquela época, mas ele foi o único que gritou desesperadamente. Esther foi a única que se levantou e entrou na presença do rei para dizer, está tudo errado, não pode acontecer dessa forma. Homens como Davi, ele quis muito trazer a arca de volta. Saul ficou no reino por anos, mas Davi, ele foi o único que insistiu e decidiu trazer a presença de Deus de volta. Olha mulheres como Ana, que na sua incapacidade de gerar filhos, talvez você se sinta incapaz, como a maioria das pessoas. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo deixar de fazer isso. Que você se torne único aqui essa noite, porque nós temos capacidade de Deus. A Bíblia nos diz aqui, e esta é uma verdade verdadeira, irmãos, alguém sempre vai conseguir, alguém sempre vai, e eu quero ser da turma do único. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Olha o que a Bíblia fala sobre mulheres como Maria. Quantas mulheres naquela época gostariam de gerar o Salvador? Você sabia que existia uma expectativa desde que Deus disse para Eva assim, da sua semente vai vir o Salvador? Eu consigo imaginar Eva querendo engravidar de novo, e todas as mulheres ao longo do Velho Testamento, nenhuma talvez capaz. Aí chega um dia Maria, o anjo aparece para ela e diz para ela praticamente assim, você é a única, você é bem sucedida, você é bem-aventurada, você é feliz. Por que você é feliz? Porque você é a única. No meio de tantas moças, no meio de uma geração inteira, ela foi a única. E por que, irmãos, muitas vezes nós nos conformamos de fazermos parte do padrão, de nos adaptar para talvez sermos aceitos, sendo que Deus colocou dentro de nós uma individualidade que é exatamente igualzinha àquilo que Ele é, e Ele é único, Ele é único, o único Deus, o único Senhor, e Ele tem uma expectativa que nós comuniquemos a isso, porque alguém vai conseguir, alguém vai chegar lá, alguém vai poder dizer, eu fui o único. Eu fui o único da minha família até mim. Eu fui o único da minha igreja até mim. Porque depois de você, alguém vai se inspirar em você. Eu quero mexer com você aqui essa noite para você sair de um lugar de acomodação e parar de falar que todo mundo faz, ou ninguém faz, ou todo mundo está assim, ou todo mundo está assado. O Brasil está com problema. Eu sou o único, talvez, que seja muito animado e crendo que alguma coisa boa está para acontecer. Eu tenho expectativas, irmãos, de que logo ali na frente tem um milagre nos
esperando e eu tenho que me preparar para isso, porque que eu seja o único. Mas eu continuo crendo que existe um Deus no céu. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele tem o governo em suas mãos. Você pode dizer um amém por isso? Então seja como Noé. Em relação à sua família, talvez seja o único da família que ora, o único da família que jejua, o único da família que chama para orar. Pastor, mas eu sou o único da minha casa. Teve um momento na história de Jesus que ele era o único também. Os irmãos dele e a sua própria mãe o chamavam de perturbado, de louco, porque ele era o único. A Bíblia fala que Noé, ele, pela fé, construiu uma arca para salvar a sua família. Numa terra totalmente perdida, um homem tomou uma postura, e ele foi o único que teve coragem de obedecer à voz de Deus. Homens como Josué, que tomou uma postura e disse assim: eu e a minha família serviremos a Deus, eu e a minha casa serviremos a Deus, que eu seja o único. Toda aquela tribo estava juntada lá diante dele, ele disse: eu não sei o que vocês vão fazer, mas que eu seja único aqui, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Qual é a postura que você tem que tomar em relação à sua casa? Qual a postura que você tem que tomar em relação ao seu casamento, a criação dos seus filhos? Que você seja o único dentro daquela casa que só moram 2 pessoas, ou que talvez more só uma pessoa, porque isso também funciona dentro da igreja que você congrega. Eu costumo contar uma história engraçada de que um avião caiu numa ilha deserta e só uma pessoa sobreviveu. E depois de meses eles encontraram aquele homem lá. E eles perguntaram para ele: cara, como você sobreviveu? Ele disse: Deus me guardou. Foi um milagre. Ele começou a testemunhar. E eles viram uma cabana longe. Eles falaram: que cabana é aquela? A sua casa? Ele disse: não, aquela é a igreja que eu fiz para eu congregar. Eu sou igrejeiro igual o pastor Paulo. Eu gosto de imagem de culto. Pode estar chovendo, pode estar sol. Que eu seja o único, mas eu vou congregar. E aquele homem foi e viu uma outra cabana. Ele disse: e aquela outra cabana? Obviamente a sua casa. Ele disse: não, aquela é minha outra igreja, porque eu tive problema naquela, aí eu vim para essa. Ah, querido, muitas vezes você é o único que precisa tomar postura a seu próprio respeito. Talvez você espere postura de outras pessoas, mas você é o único que pode dar destino para a sua vida, além daquilo que Deus planejou para você. A Bíblia fala que Deus procura pessoas como adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura pessoas que são fiéis, e Deus procura pessoas que estão na brecha, pessoas que estão de prontidão. Algumas coisas na nossa vida pessoal, no nosso ministério pessoal, no nosso chamado, na nossa vocação vão acontecer quando nós pararmos de dar desculpas e pararmos de culparmos outras pessoas e assumirmos a responsabilidade de sermos únicos. Eu sou o único que pode me fazer levantar da cama mais cedo. Eu sou o único que pode controlar o meu apetite. Eu sou o único que pode me ajudar a controlar os meus impulsos carnais e naturais. Eu sou o único que pode controlar a minha língua. Eu sou o único que pode controlar as minhas emoções, porque Deus disse assim: domine o homem. E quando Deus disse domine, não é para você dominar outras pessoas, é para você dominar você mesmo. É para você dominar a si mesmo. Porque se você não domina a si mesmo, você é como uma cidade sem muro. E nós vemos uma geração de pessoas totalmente descontroladas. E é muito fácil você se adequar a uma geração descontrolada, se você também é descontrolado. Mas eu quero ser o único que vive uma vida devocional diária, o único que ora de madrugada, o único que faz um jejum regular, o único que fala de Jesus para as pessoas. Porque sempre que Deus quis mudar a terra, Ele usou uma única pessoa. Quando Deus quis criar toda a humanidade, Ele fez Adão. Quando Deus quis libertar o povo do Egito, Ele usou um homem chamado Moisés. Quando Deus quis atravessar o povo para a terra prometida, Ele usou um homem chamado Josué. Quando Ele quis reconstruir um muro, Ele usou um homem chamado Gideão. Quando Ele quis comunicar a sua tristeza em relação à nação de Israel, Ele usou um homem chamado Jeremias. E ao longo de uma Bíblia inteira, e ainda hoje,
porque existe um livro que continua sendo escrito. Este é o livro de Atos, Atos do Espírito Santo. E se uma única pessoa que essa noite quiser, Ele pode te usar de forma exponencial, de forma incrível, na sua família, na sua igreja local e na sociedade que nós vivemos. Que você seja o único da sua rua, que não tem um gato lá na CEMIG, na Copasa. Que você seja o único que não fala mal das autoridades. Que você seja o único que dá um bom testemunho e abre a sua casa para que o evangelho seja pregado lá. Que você seja o único, mas através de você, como a Bíblia diz aqui, alguém sempre vai. Sempre alguém vai. E se você não for, querido, alguém vai. Se você não quiser ser feliz, alguém vai. Se você não quiser prosperar, alguém vai. Se você não quiser ser o melhor na sua área de atuação, sabe o que vai acontecer? Alguém vai. Se você não quiser ter uma vida épica no seu casamento, na sua família, na sua vida pessoal, saiba que alguém vai. E é isso que está descrito aqui no livro de Jó. Alguém sempre vai. E não se sinta culpado de ser o único, porque eu vou terminar dizendo isso. Jesus, Ele assumiu a postura de unigênito para poder se tornar o primogênito. Conecte-se comigo, por favor. Jesus, Ele assumiu a postura de unigênito. A Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira que Ele enviou o seu único filho. Mas não era para ser o único, é para que a partir daquela postura, a partir daquele nível de comprometimento, a partir daquela entrega, Ele fosse o primogênito e não mais o unigênito. A partir de você, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Muitas pessoas, uma geração inteira vai ser abençoada, vai prosperar, porque até você era unigênito, mas a partir de você será o primogênito. Você vai inaugurar muitas coisas, você vai abrir muitos portais, você vai ter acesso a muitas coisas inéditas, mas isso não é para parar em você, é para que outras pessoas sejam abençoadas, é para que os seus filhos e os filhos de seus filhos enriqueçam, cresçam, prosperem, nasçam em um lar cristão. Irmãos, eu assumi a postura de ser único muitas vezes. Eu já cheguei em lugares, eu já estive exposto a situações que eu era o único lá, o único. Muitas vezes eu me senti o único e alguém se sentiria deslocado, alguém se sentiria alvo de discriminação, talvez, de rejeição, mas eu passei a celebrar o fato de que alguém sempre vai. E Deus me escolheu. E Deus escolheu você também. Então, saia daqui essa noite e vá ter as suas experiências únicas. Em nome de Jesus Cristo. Amém ou não? Podemos orar? Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu quero que você confesse aí no seu lugar. Eu sou único. Eu sou única. Eu sou único. Eu sou único. Eu sou único. Que a sua identidade seja restabelecida aqui essa noite. Que a sua identidade seja restaurada aqui essa noite, em nome de Jesus. Que a sua identidade seja restaurada aqui essa noite, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que estão se sentindo talvez incomodadas com a vida que está levando, talvez tristes, talvez decepcionadas, mas eu quero dizer que Deus te trouxe até aqui para você ouvir que Ele tem muita expectativa a seu respeito. Você é único, você é única, você é abençoado, você é vitorioso e não é vítima. Você tem capacidade de Deus, você tem potencial de Deus, você é único. Você é única, sabia disso? Alguém vai dizer para você, cara, você é único. Menina, você é única. E é para ser assim mesmo. É para você ter uma atitude diferente mesmo.
É para você atuar num nível de inteligência diferente mesmo, tanto espiritual, quanto emocional, quanto cognitiva. É para a sua empresa ser única mesmo, porque Deus te fez assim. E é para ser assim mesmo. Não se sinta culpado, querido, não se sinta culpada. Talvez a sua família fale, mas você é tão diferente. Algumas festas você não vai poder ir mesmo. Alguns ambientes você não vai ser convidado mesmo, porque você é único. Você é única. Mas algumas portas vão se abrir também para você, porque você é único. Deus vai te proporcionar algumas coisas, porque você é única. Então não se sinta pressionado ou pressionada por talvez não se encaixar em alguns padrões, talvez por não se adaptar em algumas realidades, porque você não é todo mundo. Você não é todo mundo. A Bíblia diz que todo mundo morreu, todo mundo passou crise naqueles dias, mas alguém ficou para contar a história. Alguém sobrou, irmãos. Alguém sobreviveu. Alguém chegou em Jó e disse: eu fui o único que restou. Eu fui o único da minha família que quebrou o paradigma da insignificância. Você lembra de Jabes? A Bíblia diz que Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos, porque ele orou a Deus. Ele falou: Senhor, tira de mim essas dores, alargue as minhas tendas. Jabes quebrou o paradigma da insignificância, e talvez é isso que Deus queira que você faça esses dias. Quebre o paradigma da mediocridade na sua família, quebre o paradigma da insignificância na sua casa, quebre o paradigma do casamento mequetrefe na sua família, porque você é único. Você é única em nome de Jesus. Nós somos únicos, porque nós somos filhos de um único Deus, que se transformou no unigênito para ser o primogênito. E depois dele, irmãos, nós ganhamos acesso e legalidade. Amém ou não?